Pegue seu fone de ouvido e aumente seu volume porque está começando mais um episódio do 1001 Referências, seu podcast sobre cultura nerd. Eu sou o G e hoje eu tenho comigo o Nikito! Olá, tudo bem? Galera, estamos aqui para fazer a segunda parte de Dissecando Diretores do Spielberg. Nós já começamos a fazer esse Dissecando Diretores aqui no YouTube, foi o nosso primeiro vídeo. Então o primeiro Dissecando Diretores está aqui no YouTube. É só vocês voltarem um pouquinho e vocês sabem onde vocês podem ver isso? No canal do 1001 Referências. É só vocês voltarem os vídeos atrás aqui, é 1001 Referências, vocês vão achar a primeira parte do Dissecando Diretores do Spielberg. Vocês já podem aproveitar para dar like naquele vídeo, nesse vídeo. Vocês também podem aproveitar para se inscrever no nosso canal e compartilhar com todo mundo, ativar as notificações que também ajuda a gente. Se vocês não são tanto de usar o YouTube, a gente também está no Spotify. E no Spotify a gente tem um acervo muito maior, principalmente de áudios. A gente completou um ano de podcast e a gente tem um acervo de um ano lá no Spotify. Vocês podem escutar a gente lá e assistir agora também, mas assistir mais no YouTube. Então, por favor, galera, vão lá. Deem as 5 estrelinhas do Spotify, é 1001 Referências. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, é 1001 Referências também. E vamos para a segunda parte do Dissecando os Diretores do Spielberg. E só para lembrar que as outras partes dos Dissecando Diretores estão no Spotify, né, que eles não tinham vídeo ainda, que é sobre a gente fala sobre todos os filmes do Nolan e todos os filmes do Tarantino. Nolan e Tarantino a gente já tem, ali não tem parte 1 e parte 2, porque são dois diretores com poucos filmes. Então deu para fazer tudo num episódio só. Como o Spielberg é impossível, né? Vocês sabem que o Spielberg tem uma carreira até mais longínqua que o do... Um filme a cada 2 anos. Um filme a cada 2 anos, e ele tá fazendo filme desde 70 e poucos. Então fica complicado fazer em um episódio só. Mas a gente tá aqui fazendo a segunda parte, a gente vai falar dos 10 filmes do momento onde a gente parou pra frente. Então são 10 filmes, do 11º até o 20º filme que a gente vai falar. E a gente vai começar falando por qual, Nikito? Indiana Jones e a Última Cruzada. Que filmaço. O teu filme favorito dessa franquia, que também é uma das tuas favoritas? É, esse é. Aquele lá que é o terceiro que consegue ser melhor do que o primeiro e o segundo. Coisas que só aconteceram com o Senhor dos Anéis. São poucas as franquias que fizeram isso, né? E Indiana Jones, com A Última Cruzada, consegue isso, na minha opinião. Eu acho esse terceiro filme melhor que o segundo, melhor que o primeiro. Talvez, questões técnicas, a galera vai falar que não é e tal, mas pra mim não tem, cara. Eu gosto muito mais. Eu acho um filme melhor, justamente pela dinâmica do Indiana Jones com o pai dele, né? Sean Connery e Harrison Ford juntos tem uma química impressionante. Uma das maiores químicas na história do cinema, assim, né? Tu compra que são pai e filho mesmo. Compra são totalmente. Dois galãs, dois bad boys ali, canastrões, né? Exatamente, cara. É o primeiro 007 do cinema sendo o pai do Indiana Jones. É muita coisa, cara. É muito legal. Eu acho isso muito bacana. Eu gosto muito dos dois. A dinâmica deles funciona, né? Eles, como pai e filho, funcionam muito bem dentro do universo de Indiana Jones. E, cara, são cenas icônicas sempre que estão os dois juntos. Tem umas das minhas cenas favoritas da história do cinema, que é quando eles estão no avião e ele pega a metralhadora, né, que tá na parte de trás, e vai atirando assim, acerta o próprio avião. Aí ele para, fica olhando e olha pro índio. E fomos atingidos. Cara, essa cena é muito boa, sempre cara. Sempre nessa cena. É muito bom, meu. O Sean Connery tem essa veia cômica, né? Nesse filme, e a gente vê isso depois em um outro filme também, que ele dá uma brincada na comédia. Ele é muito bom, era muito bom ator. O Harrison Ford também tem uma pegada que ele consegue fazer esse canastrão meio engraçado. Então, ele é uma versão melhorada do Han Solo, né? É uma versão melhorada do Han Solo. É incrível, assim, a gente vê a evolução do Harrison Ford fazendo o Indiana Jones, né? Ele gosta muito do papel, aparentemente. Ele que é um cara meio chato, né? Geralmente não gosta. Tipo, a gente vai ter vários exemplos, tanto no Star Wars, que ele pediu pra não fazer mais, que ele só fez porque pagaram ele falou isso em entrevista. Tem também no novo filme agora do Hulk, que ele fez o Hulk vermelho. Ele falou que só fez pelo dinheiro e ficou ironizando a questão de filmes de herói e tal. Mas em Indiana Jones a gente vê que realmente é uma franquia que ele gosta de fazer. Não só pelo dinheiro, né?
Mas é uma franquia que ele gosta de fazer. E nesse último filme deu pra ver que o George Lucas e o Steven Spielberg saíram da depressão, né? Sim, Que ele é total. bem mais comédia do que o segundo, que é aquela parte mais sombria da história. Sim, imagina, no nosso segundo filme tem gente arrancando o coração nisso. O filme era um filme pra criança. Comendo cobra viva, esse troço muito absurdo. Com umas coisas bizarras, cara. E esse terceiro filme ele já é total diferente, né? Ele já é mais engraçadão, já tem toda essa parte cômica, volta a ser os inimigos os nazis, então vai ter ali momentos mais de comédia mesmo, né? É um filme mais aberto. E, cara, ele tem toda essa parte da relação Harrison Ford e Sean Connery no filme que funciona muito bem. E a gente fica sempre preso na tela, Sim. quando os dois estão em tela juntos, contracenando, né? Além do filme ter um ótimo roteiro, ser muito bem dirigido, facilita e ajuda muito quando os dois estão em tela, é uma coisa magnética, os dois conseguem te atrair. E o Spielberg mostrando ali que ele é o cara de fazer dinheiro. Total. Ele é uma máquina de imprimir dinheiro, porque o filme é de 89. 400 e poucos milhões em bilheteria lá em 89. Nossa, meu, é muito absurdo. pra você que só acompanha filme da Marvel, isso é muito maior que Marvel. E esse filme também ganhou um Oscar, né? Que ele ganhou de melhor edição de som. Ah, é verdade, cara. Eu não lembrava disso. Esse tem o Oscar. Não tinha vindo ainda o Oscar de melhor diretor pro Spielberg. Infelizmente ainda não. Ainda, mas esperem. Logo vai ter uma caminha aí. E, meu, eu acho esse filme maravilhoso. Eu não tenho o que tirar nem pôr desse filme. Pra mim tem uma das maiores cenas de encerramento de filme da história, que é o Indiana Jones cavalgando com o Sean Connery, tipo, o Indy e o pai dele cavalgando assim em direção ao pôr do sol. Eu acho aquilo lindo, cara. E se eu não me engano, eu tenho uma conversa com o Indy falando com o pai dele sobre o nome de ter sido do cachorro. Tem. Que é muito bom. É muito bom, cara. É muito bom. Eu amo esse filme, cara. Eu amo de paixão. É como eu falei nos episódios anteriores que estão lá no Spotify, nos primeiros episódios que a gente fez. Indiana Jones foi o que me colocou dentro deste mundo cinematográfico, né? Indiana Jones com outras duas franquias que foram Star Wars, que não é do Spielberg, mas Tem o dedo dele? tem o dedo dele, porque o George Lucas muito se aconselhou na vida com o Spielberg. E a outra trilogia, a outra franquia que eu amo de paixão, talvez seja a minha favorita na história, é De Volta ao Futuro, que é total Spielberg sem ser Spielberg, né? E, pra quem não sabe, Indiana Jones é uma parceria dos dois, do George Lucas e o Spielberg. Isso, Tanto que é da Lucasfilms. É da Lucasfilms, é da produtora do George Lucas, né? E ali os dois trabalhando juntos, eles são muito amigos, sempre foram muito amigos. E por isso que todo mundo não entende como não tem um Star Wars dirigido pelo Spielberg. Seria maravilhoso, porque o Spielberg já gosta de ET, ele gosta de alienígena. Tá no caminho, era só fazer. Era só fazer, cara. E ele gosta de aventuras, espaciais. Meu Deus, velho! Como é que não teve, tá ligado? É muito difícil. Pelo amor de Deus, Spielberg. Cara, o próximo filme é um filme que eu não curto muito. Eu já vou ser honesto antes de falar o nome do filme. Temos polêmicas. Que é Hulk, a Volta do Capitão Gancho. É um filme lá de 1991. Cara, se eu te disser que eu não assisti esse filme. É que, assim, a ideia até que é legal, porque ele faz do Peter Pan mais adulto, né? O Peter Pan saiu da Terra do Nunca, aí ele envelheceu. Posso estar tirando informação do nada, mas se eu não me engano, o Peter Pan, ele é o Robin Williams. Ai, eu acho que eu tô ligado, mas eu não sei se eu assisti. Se eu assisti foi quando muito novo, Cara, e depois não fui atrás. Eu era muito novinho quando eu assisti esse filme e depois, tipo, eu vi que tá passando na TV, eu trocava de canal, porque eu lembro que quando eu assisti eu não tinha gostado. Eu achei, não é o Peter Pan que eu quero olhar. Não é o desenho aquele do... Não é. Tu falando agora do Robin Williams, talvez tenha desbloqueado alguma memória. Mas eu, de cabeça, assim, esse filme eu não lembro de ter assistido do Spielberg. E é, sei lá, meio que um ponto fora da curva, porque, cara, qualquer coisa que o Spielberg fazia passava muito na TV. Sim. Então pode ser que tenha sido alguma coisa que eu apaguei também, por não E ter ele gostado. tava vindo assim, ó, ele veio com 3 filmes de Indiana Jones, arrecadando mais de 400 milhões. Ele veio com Tubarão, Estourado também. ET, Também estourado, e aí veio esse ali que deu aquela baixada no nível. Até porque o nível tava muito alto, né? Não, é filme ruim. muito lá em cima. Só que ele é um filme que não chamou tanta atenção do grande público. E é aquele papo que a gente sempre fala do Poderoso Chefão. Sim. O primeiro é um 10 de 10, o segundo é um 10 de 10, o terceiro é um 8,5.
Aí fica todo mundo assim, mas o terceiro é ruim. Não é ruim, cara. Só É que que a comparar- comparação é muito alta, né? É que a escala tava lá em cima, daí você baixou um pouquinho na escala, tu fala, Isso. E aí a gente fica nesse limbo, assim, Eu realmente não lembro desse E filme. cara, talvez o filme não seja ruim, porque eu pesquisando ele foi indicado pra 5 Oscars, incluindo melhor direção. Cara, é que tem coisas que, tipo, o Spielberg, sempre que ele fizer um filme, na minha opinião, ele tem que ser indicado melhor diretor. É difícil ele errar a mão na direção de um filme, né? Sim. É muito Ele difícil. não é o cara do Alien. O Ridley Scott. O Ridley Scott tem muito baixo. Ele é uma montanha-russa que tem poucos picos. Tem um ou outro no meio, Pois o é. resto é tudo meio pra baixo, assim. Mas quando ele acerta valendo. Quando ele acerta muito. Assim. Agora o Spielberg normalmente ele tá com a régua lá em cima. O Spielberg sim. E por isso que é estranho não lembrar desse filme. Até porque, como a gente falou, o Spielberg sempre passa a exaustão na televisão. É uma coisa que sempre a gente olha e tá sempre ali. E esse filme eu não lembro, cara. Mas faz sentido se tu pensar no Spielberg tentando fazer uma reedição do Peter Pan, sabe? E Faz legal, sentido. porque a gente nunca viu o Peter Pan envelhecendo. É bacana. A ideia é legal. Talvez a gente não tinha idade pra assistir o filme. Talvez a gente assistindo hoje a gente vai gostar. Fica a dica pro quarto do sofá, então. Aí, ó. Fica aí a dica Esse do é quarto do sofá. o episódio é gravado. Só vou cortar essa parte e botar lá no quarto Pronto, do sofá. só assistam feito. esse filme, tá valendo. Tá valendo já. Cara, e agora o próximo filme já é de 93 e pra mim é o top dos top do Spielberg. Pra mim é o 1/1. É o grande. Putz, gaguejei. É o Graal. Santo Graal do Spielberg. Que é Jurassic Park. Cara, esse filme. Não tem como dizer que não, cara. Não tem como dizer que não. Esse filme revolucionou total de novo a indústria do cinema. O Spielberg já tem um filme que é considerado o primeiro blockbuster, assim, um filme que definiu essa frase. E pra mim, o maior blockbuster da história é Jurassic Park. É Jurassic Park, com certeza. O que atraiu de gente pro cinema, o que trouxe de personagem, de brinquedo, que vendeu. A fita pra alugar, a fita cassete pra alugar. Quem não sabe o que é fita cassete, pesquisa aí. Que a fita VHS, não cassete. Cassete a capa era diferente das outras. Ela cara. tinha tipo 3D, assim. Era muito legal, velho. Era muito legal. E eu morria de medo desse filme quando eu era criança. Sabe uma cena que quando eles iam pro laboratório lá embaixo, e eles puxavam e vinha só o braço de um Sim. cara. Nossa, meu, aquilo lá eu não dormia. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito traumatizado com aquilo. Cara, esse filme é tenebroso de tão bom, cara. A gente fica apavorado assistindo ele porque os dinossauros são muito real, velho. Por quê? Porque não é só CGI, tem muito efeito prático. total Cara, efeito esse filme ali de 93 dá muito pau em filme de hoje em dia. Em efeito especial. Pô, um abraço, Marvel. Porque ele mistura CGI, quando não tem como não fazer, com um efeito prático. Cara, o Tiranossauro Rex é um robô. É um animatrônico. É um animatrônico tamanho real. Não, animatrônico tá muito. Cara, por isso que ele dá tanto medo. Pois É é. muito real. Parece muito um dinossauro. Ou o que a gente Imagina que seja um dinossauro, né? Porque a gente tem comprovações de que eles existiram e a gente acredita que seja daquele jeito. Até hoje em porque dia a gente tá confia na ciência nesse podcast. Tá comprovado que o Tiranossauro Rex ele era um pouco mais gordo. Sim, O mas... Velociraptor era bem menor. Mas a figura do dinossauro é daquele jeito ali. Cara, e esse filme é surreal, cara. Esse filme é muito bom, muito, muito bom. Pra mim tem a trilha sonora que tá entre a top 5 das mais marcantes da história do cinema. Com certeza. Se começar a tocar essa trilha em qualquer lugar, todo mundo vai saber que trilha que é. E não tem como... Ele é um filme muito único. Todo mundo sabe o que é Jurassic Park. Mesmo se tem alguém que não tenha assistido Jurassic Park, sabe o que é. Ele é um filme que rompeu todas as barreiras. Ele balizou muita coisa no cinema. Ele foi uma coisa aquém aos outros filmes que vinham vindo. E isso é muito grande, cara. Porque o Spielberg fez isso umas 2 vezes antes já. E, cara, o filme de 93, de novo, fazendo 980 milhões de dólares. Isso é surreal, cara. Ele fez quase bi. E lá em 93. 93. E, cara, a cena pra mim que eu fico arrepiado só de imaginar é aquela cena logo que eles estão chegando, eles estão dentro daquele jeep, e ele pega a cabeça da sócia dele lá que trabalha junto com ele lá e vende assim pra mostrar os bracossauros, se eu não me engano. Nossa, e começa a trilha sonora a tocar.
E não sobe, vou fazer assim. violão, é muito ruim. Ô, meu, e é muito bom porque, tipo, a trilha acompanha o abrindo a tela. Cara, é uma aula de direção esse filme também, cara. O Spielberg é muito bom. A cena da cozinha, cara, dá muita atenção naquela cena. Sim. Com os velociraptor entrando devagarinho Aham. e vindo cheirando. Nossa, aquilo lá dá uma tensão do caramba. Meu, esse filme é muito, muito, muito bom. Muito bom. Sério. Se tem alguém aqui que não assistiu ainda Jurassic Park, esse aí tá naquela listinha de filmes obrigatórios da vida. Ele é um filmaço, cara. É um filmaço. É a obra definitiva de filme de dinossauro da história. É que nem Tubarão. O Tubarão do Spielberg é o filme de tubarão definitivo da história. Quer ver um filme de tubarão? É esse. E filme de dinossauro é Jurassic Park. Cara, o jovem Nicholas, lá com seus 8 anos, criou uma paixão em dinossauro incrível. Assim. Eu só tinha brinquedo de dinossauro, eu tinha livros de dinossauros, eu sabia olhar filme de dinossauro. E tudo por culpa do Jurassic Park. Até hoje quando eu tô olhando alguma coisa parece sobre dinossauro, eu paro pra olhar e distraio como se fosse uma criança. Eu tive várias restrições com o Jurassic Park quando era criança, porque a primeira vez que eu assisti eu fiquei com muito medo. Muito medo. E aí eu fiquei anos sem assistir mais nada, e depois o cara cresce e se interessa de novo por essas coisas, ou não, tem pessoas que não se interessam, mas eu revisitei e, meu, é um filmaço, não tem como, cara, não tem como não gostar de Jurassic Park. E eu não sei como é que não passa mais na televisão, porque a televisão aberta ainda passa filmes. Sim. Ok, eu entendo que tem uma demanda muito grande por passar filmes novos, mas eu duvido que num domingo de tarde, passando Jurassic Park na TV, não ia encher de gente Eu de vou novo olhar pra assistir. É, cara. Eu sairia no stream pra ir assistir, porque, porra, que filme. É muito E bom. assistindo na TV aberta ia trazer aquela nostalgia, porque as primeiras vezes que eu assisti foi na TV aberta. Então aquele comercial no meio atrapalhando, É, traz uma nostalgia. traz. Tu tá paradinho assim, prestando atenção no filme. Aí daqui a pouco, Volta pum, já. Voltamos Aparece já. lá embaixo, volta Parte já. 1. Parte 1, parte 2, parte final. Nossa senhora, cara, isso aí é entreguidade, esse tipo de coisa aí, Nico. Esse tipo de coisa dá uma Não dá pra entregadinha. ficar falando. Não dá pra falar muito disso. E o próximo filme do Spielberg foi o primeiro prêmio de melhor diretor dele, o primeiro Oscar de melhor. Até que enfim, né, cara? Cara, ele não ganhar prêmio de melhor diretor pro Jurassic Park é um É absurdo. uma roubalheira. É um absurdo, tá? Só pra deixar bem pontuado isso aqui. É um absurdo ele não ganhar o prêmio de melhor diretor pro Jurassic Park. Mas o próximo é a Lista de Schindler, que é um filme que a gente volta lá, que ele já tinha feito um filme que se passava na Segunda Guerra Mundial. Tá. Ele tem todos os Indiana Jones que se passam na Segunda Guerra Mundial e agora a gente volta de novo para um filme, só que dessa vez um pouco mais dramático, um pouco mais sério, mais pesada a história também. Bem pesada a história, né, cara? A Lista de Schindler é um filmaço também. Vamos ver, porque faz uns 5 anos que eu assisti o filme pra mais, mas Schindler, se eu não me engano, ele era um cara que ele tinha uma empresa e ele tinha que fazer uma lista de funcionários para trabalhar para ele, para não serem executados. Isso. Se eu não me engano é isso a história. Isso. E cara, tem um funcionário lá que vem um pessoal alemão, né? E ele tem que produzir as dobradiças de porta. Aham. E aí ele pergunta quanto que o cara consegue fazer. Quando ele cronometra assim, tipo, ele fala, em quanto tempo tu faz? Acho que menos de 1 minuto, um negócio assim. Ele, vamos ver. Aí o cara começa a produzir, ele fala, mas tu fez aqui em 30 e poucos segundos. Só que eu tô vendo que tu tá fazendo por hora, tu não tá fazendo tipo 30, 40, tem alguma coisa errada aí. Aham. E aí ele bota o cara ajoelhado e vai matar o cara, só que ele vai pra dar o tiro, a arma falha. Aí ele tenta de novo, a arma falha. Ele pega a arma de soldado, vai atirar e também falha. Aí ele fica puto da vida e manda o cara embora, assim. Mas tem cenas marcantes, Tem. é muito pesado esse filme. Esse filme é pesadíssimo. A única cor que tem nesse filme, ele é um filme preto e branco, pra quem não assistiu a Lista de Schindler. Ele é um filme de 3 horas e pouco. Isso, E é o estrelado pelo Liam Neeson. que manda muito bem. Nossa, maravilhoso. O Liam Neeson é muito bom ator, né? Ele se enfiou em fazer filme brucutu de pai procurando filha e matando gente, mas ele é um excelente ator, Pois é, cara. ele manda muito bem. Ele é muito bom. E nesse filme ele tá impecável também. O papel dele é muito bom. Ele é o Schindler. Ele é o Schindler. E a única cor que tem no filme é da capa vermelha da menininha, né? Sim. Cara, esse filme é muito bom. Ele é triste, mas ele é um filmaço, cara. Esse filme o Spielberg conseguiu cativar e tocar em lugares que a galera não estava acostumada que o Spielberg tocasse. Porque ele faz um filme de criança, família. E aí ele pega um tema pesadíssimo na Segunda Guerra e faz uma obra de arte maravilhosa, cara. Esse filme é muito, muito, muito bom. É outro filme que
Ele não diria que ele é um filme obrigatório a todos, porque ele é um filme difícil de assistir. Não é Ele todo é um mundo filme que vai ter complicado. estômago. Né? Todo mundo vai ter estômago. Ele é em preto e branco, são 3 horas preto e branco. Tem gente que não gosta de assistir filme preto e branco, não gosta de filme que não seja colorido. Então, assim, ele toca em temas bem pesados, que eu julgo que a gente deveria ficar revisitando esses temas para que nunca mais aconteça. E o Spielberg consegue fazer isso de uma forma magistral no filme. É um filmaço, A Lista de Schindler, cara. Ele ganhar o prêmio de melhor diretor por esse filme vale muito a pena. É merecidíssimo. Ele merecia antes já. Já. Em ET não dá pra entender como é que não recebeu. Em Tubarão. Mandou muito bem. Não tem como ficar também dando prêmio pra ele todo ano que ele participa, mas tem alguns casos que a gente não entende como ele não ganhou o prêmio de melhor diretor. Mas esse, por A Lista de Schindler, cara, foi merecidíssimo. Merecidíssimo. Esse vale a pena mesmo. E pro próximo a gente volta pros dinossauros de novo. Veio pra sequência. Deu dinheiro, né? Vamos fazer um segundo. Se tem dinheiro, a Reviria vai ter continuação. Filme que foi lançado um ano antes de eu nascer, lá de 97. Eu já tava por aí já. Cara, eu digo assim, ele é abaixo do primeiro. Ele é bem abaixo do primeiro Jurassic Park. Mas mesmo assim ele é muito bom. E eu acho ele mais triste, porque eles vão numa ilha que era onde eles eram produzidos, os dinossauros eram produzidos, e o pessoal vai caçar os dinossauros. Bah, essa parte deles caçando lá, e tem uns que eles ficam gritando bem bonitinho, assim, que o cara fica com pena, eu quase chorei, cara. A primeira vez que eu assisti, eu devia ter aqui uns 10 anos, eu chorei assistindo. Esse segundo eu já não sou mais muito fã, tá? Eu já acho que decai, assim, do primeiro pro segundo. Não tem sei se a Demi Moore? Tem a Demi Moore. E eu não sei se é porque eu perdi o interesse do primeiro pro segundo, ou porque depois, quando eu assisti mais velho, já não me chamava mais atenção esse segundo filme. Mas, cara, ainda assim, cara, é um trabalho muito bem feito do Spielberg. E a gente tem o Tiranossauro Rex no meio da cidade, né? É verdade. Isso é a melhor parte, porque eles conseguem capturar um Tiranossauro Rex, eles botam dentro de um navio lá, só que ele acaba se soltando quando chega na cidade, no porto. E tem a cena lá que tem uma guriazinha que tá dormindo, e ela olha e tá tirando o Tiranossauro Rex olhando assim na janela. Cara, aquilo lá é maravilhoso, essa cena é muito boa. Cara, é muito bom. É que o filme é muito bem produzido, né, cara? É dirigido também. E fez dinheiro. Filmaço. 600 milhões. É muita grana. Ele é um filmaço. Eu não gosto muito, mas ele é um filmaço. E, é aquela coisa, assim. O sucesso do primeiro foi tão grande, mas tão grande, que o segundo não conseguiu chegar. É um caso que tu falou há pouco tempo do Poderoso Chefão. Não é que o terceiro é ruim, só que ele tá abaixo dos outros, né? E o primeiro é muito acima. É que o primeiro é muito acima de muito filme, de muita coisa feita no cinema. Então, tipo, uma continuação joga a régua lá em cima. E lógico, né? A gente vai com uma expectativa altíssima e não é a mesma coisa do primeiro. E não vai ser a mesma coisa do primeiro, nunca vai ser. Ninguém vai conseguir ter aquela emoção de tu assistir pela primeira vez o primeiro Jurassic Park. Sabe? Tipo, não tem como, tu não te apega tanto, tu sabe o que pode vir ali, tu já espera alguma coisa. E nesse segundo filme, cara, ele entrega muita coisa, é um filme muito bom, mas eu acho que na época que eu assisti, eu fiquei meio nessa, sabe? De ficar meio perdido, assim, do tipo, mas não é que nem o primeiro, sabe? Mas tem cenas de perseguição de carro muito boa. Tem. Que eles vão caçar os dinossauros com os jeep lá. Tem. Mas é muito bem feito, cara. O CGI ali também. É CGI com efeito prático, manda muito bem. O Spielberg, ele é um diretor que ele gosta de pecar pelo excesso de deixar as coisas perfeitinhas, né? Tanto que esse filme ele ganhou o Oscar de melhores efeitos visuais. Então tu vê que o filme, visualmente, é muito lindo. Ele é muito bonito. Ele é um filme muito, muito bonito. Muito bem feito, cara. Eu acho um filme bem feito. Até talvez eu deva reassistir pra ver se talvez a cabeça que eu assisti na época esse filme eu não gostei. Talvez hoje eu goste. Porque eu faço muito isso, né? Tem filmes que antes eu não gostava que eu reassisto. Ou antes que eu gostava, eu reassisto. Daí acontece Blade Runner foi um pra mim. A primeira vez que eu assisti Blade Runner eu achei muito chato. Mas eu também, eu tinha 11, 12. Aí eu fui assistir ele com uns 17, 18 eu fiquei apaixonado. Eu também gosto muito de Blade Runner. É o meu filme favorito da vida. E junto com De Volta ao Futuro 2. Eu não sei qual dos dois seria o meu filme favorito. Faz uma parte pronto e já era. Pra mim, assiste um na sequência do outro, tá valendo. E, eu não sei, assim, te dizer o impacto desse segundo filme na cultura pop, mas não deve ter sido
mais embalado pela primeira. Não, com certeza, porque igual o primeiro nunca vai ser. Não tem. Nem os Jurassic World foi no mesmo nível. Não, até porque o Jurassic World é muito fraco. Meu Deus do céu, né, cara? Deve ser... O Spielberg, coitado, ele deve ficar triste assistindo em casa esses filmes tão ruins que são. Olha o que fizeram com o meu garoto. Ele olhando pro T-Rex pensando, não, por quê? Por que isso? Cara, o próximo filme, eu já vou ser fraco em contar a história dele porque eu não assisti. Qual é o próximo? Amistad. Não sei nem do que se trata. Olha, vou dizer o que eu tenho anotado aqui. Ele é um filme que conta a história de escravos. Tá. Eles estão no navio, eles estão a bordo do navio Amistad. E cara, pelo que eu vi, foi o Anthony Hopkins ganhou o Oscar fazendo esse filme. Nossa, velho. Cara, eu vou botar na minha listinha esse filme aí, porque aparentemente ele me chama a atenção dos assuntos dele. Anthony Hopkins ganhou o filme de melhor ator coadjuvante e tem melhor fotografia. Melhor fotografia e melhor ator coadjuvante. Ó, parece bom, cara. É um filme do Spielberg com Anthony Hopkins, falando sobre temas. Tema pesado de novo. É. O próximo, eu sei que tem um ator que tu não curte muito nesse filme. Ah, tu já sabe o que eu tô falando? Eu sei que filme que é. Mas o filme eu acho maravilhoso, É um que baita é filme. O Resgate do Soldado Ryan. É um baita filme. É muito bom. É um baita filme. Cara, eu vi, claro, não sei se é verdade, mas eu vi documentários que falavam que eles botaram soldados da Segunda Guerra Mundial pra assistir esse filme e os caras começavam a chorar. Eles falavam que o som do filme era o som da guerra de verdade, assim, naquela primeira cena deles descendo na... Qual que é o nome? Normandia? Se eu não me engano, é a Normandia que eles Eu estão acho descendo. que é ali onde eles descem. Eu não lembro direito, faz muitos anos que eu assisti esse Cara, filme. E eu não vou reassistir esse filme porque ele é muito triste. 30 segundos de filme, tu tem um soldado americano procurando o braço dele. E ele acha o braço e ele fica segurando pro braço sem saber o que fazer. Pra te ver o nível que é assim. Ó, a produção desse filme é um absurdo, cara. Ela é muito bem feita. O Spielberg ele procurou veteranos de guerra, que tiveram membros amputados pra dar essa veracidade mesmo ao filme, pra mostrar aquilo que é. Tanto que a cena inicial do filme é filmado deles dentro do barco. Sim. Olhando e a câmera fica balançando o tempo Porque todo e tal. Balança no mar junto. É pra pessoa sentir como as pessoas se sentiam chegando. Cara, esse filme ele é muito bem feito. Assim, Mas ele é triste. Eu tenho uma crítica com esse filme. Tem uma coisa que nunca me pegou nesse filme. Porque assim, pra quem não sabe, o Ryan é um soldado que tem 4 irmãos. São 5 irmãos, né? Eu acho que são 5 e o Ryan, ou são 4 com o Ryan. Não? Isso. E aí, digamos, pode ser que seja 4. E aí, 3 morreram. Aí o exército americano fala, pá, essa família já perdeu 3 filhos. Vamos mandar um grupo de soldados que provavelmente vão morrer, resgatar esse guri. Só pra não deixar a família sem poder seguir adiante com as gerações. Claro, faz sentido? Um pouquinho. Mas eu não mandaria um grupo inteiro pra morrer pra salvar uma pessoa. Mas sabe o que faz mais sentido, Nico? Não fazer uma guerra. Aí Melhor não tinha ainda. morrido ninguém, olha só. Pronto. Né? Melhor ainda. Mas os americanos aí, os norte-americanos gostam de ficar fazendo guerra, né? Melhor atuação da vida do Vin Diesel tá nesse filme. Tá? É verdade. E ela é bem breve, assim, sei lá, 15 minutos. Mas a cena dele morrendo é muito boa, cara. Porque tem um sniper numa igreja e tá o sniper dos americanos aqui também. E fica uma batalha dos dois procurando, cara. Que lá é muito loucura. Esse filme é muito bom, cara. Eu não gosto de filme de guerra, né? Eu já falei várias Sim. vezes. Eu odeio Tom Hanks, já falei várias vezes. Mas ele manda bem aqui. Mas esse filme ele tá bem. Esse filme ele tá muito bem. É uma parceria que deu certo, Spielberg e Tom Hanks. Vai ter mais filmes. Vai ter mais filmes deles. E, cara, esse filme ele te emociona. Ele é um filme de guerra, mas que fala sobre outros assuntos além de guerra. A gente pode discutir aqui o quão idiota é uma guerra, mas este filme retrata muito bem o que as pessoas que participam da guerra sentem, né? E tem todo esse lance deles irem resgatar, de ter traições, tem aquele lance pra quem não assistiu o filme, vai o spoiler, mas tem aquele lance do soldado que eles capturam
E eles soltam porque eles são um grupo mais piedoso, Sim. entre aspas. Mas eles soltam aquele soldado e aquele soldado volta pro batalhão dele e aquele soldado é o que mata um outro integrante do batalhão que vai resgatar o Ryan. Então tem todas essas nuances do filme. O Spielberg trabalha isso muito bem também nesse filme. Ele deixa um filme de guerra bem palpável para quem nunca participou de uma guerra entender como funciona, né? Ele é um filmaço. Esse é outro filme que não E assim, tem é um defeito. filme que ele trabalha com emoções, porque tu já começa apavorado no começo. É. Aí ele leva o drama lá pra baixo, porque tu fica tipo, muito mal assistindo. Ah. Só que tem momentos de piada também. Tem. Porque tem uma hora que eles chegam pra resgatar o Ryan. Aí eles falam, traz o Ryan pra nós que a gente vai resgatar ele. Daí o pelotão vai lá e traz o Ryan. Eles falam, não é fácil de falar, mas teus irmãos morreram. Aí o Ryan começa a chorar. Ele pergunta, mas do que? Eles eram umas crianças. Sim. Cara, tem uns lances. E às vezes parece meio que uma crítica do Spielberg a esse jeito americano de viver, sabe? Sim. É muito bom, cara. Esse filme vale a pena, é outro filmaço. Pra quem tem estômago, é um filmaço. E o Ryan é o Matt Damon. É o Matt Damon, Um baita roteirista. é muito bom roteirista. Ponto. Junto com o amigo dele, com o Ben Affleck. Primo. Ah, eles são primos, Eles são né? primos, eles são primos. Ali é uma dupla muito boa de roteirista e diretor. Ponto. Não vamos atuar. Não. Deixa a atuação pra outras pessoas. Mas se bem que no Gênio Indomável ele manda bem. Ele manda bem. Os dois mandam bem. Eles têm alguns bons trabalhos. O problema ali, eu acho que o Matt Damon até não é tão ruim, tá? Eu não sou tão Sim. hater do Matt Damon, eu sou mais hater do Ben Affleck. Como ator. Como ator, como diretor, ele é excelente. Ele deveria focar a carreira dele só como diretor. Exatamente. E não na atuação, porque atuando é uma preguiça, um cansaço. Mas, cara, o Matt Damon tá muito bem nesse filme. O Tom Hanks, que eu não gosto, tá muito bem nesse filme também. É um trabalho muito bem feito, cara. O Resgate do Soldado Ryan, ele não ganhou... Ele ganhou o Oscar de melhor diretor? De melhor diretor, mas não ganhou o melhor filme, né? Não. Ele perdeu o melhor filme no ano que ele concorreu. E eu posso estar muito enganado, mas ele concorreu com outros filmaços, assim, também, no ano que ele concorreu. Agora, de cabeça, eu não vou lembrar, mas são outros filmes... Diário de uma muito bons, Paixão. né? Não, você Não, confundiu o que roubou da Fernanda Torres. Fernanda Montenegro. Da desculpa. Fernanda Montenegro é Shakespeare Apaixonado. Apaixonado. Shakespeare Apaixonado. Esse aí é o que... Foi no mesmo ano, é 99? 98. 98, então eu não sei se é o mesmo ano, cara. Acho que não é o mesmo ano, acho que é um ano depois. É? Ah, não sei. Agora eu não sei. Fica aí essa desinformação. Ah, não, mas ele lançou em 98, então ele concorreu Concorreu em em 99. 99, então pode ser que seja, porque daí o filme internacional foi A Vida é Bela. Filmaço. Triste. Então, pois é, Mas filmaço. É de melhor filme eu acho que ele internacional. perdeu no ano do Shakespeare Apaixonado. Pode ser. Pode ser. Nossa, cara. O que é uma roubalheira, né? Nossa. Se for, a gente vai pesquisar isso e a gente vai colocar essa informação no Insta. Isso, sigam lá no Instagram, vai ter essa informação. Eu vou colocar também no vídeo aqui na hora que eu editar, eu coloco aqui. E agora a gente volta pro mundo mágico do Spielberg. A gente vai pra AI, Inteligência Artificial. Ai, que filme bonito, cara. IA no Brasil. IA no Brasil. Que filme bonito. É o filme do Pinóquio, é literalmente isso. É. É o filme do Pinóquio, só que no futuro. E cara, pra quem não sabe, não era pra ser o filme do Spielberg, né? Era pra ser do Kubrick. Só que o Kubrick ficou enrolando por 30 anos pra lançar esse filme. Porque ele falou que não tinha tecnologia. E aí eles ficavam trocando cartas com o Spielberg. Só que o Spielberg falava, eu não vou dirigir, porque esse é um filme pra ti. Mas a gente vai poder trocar informações, porque eles ficavam trocando ideias por cartas, assim. Uhum. Só que daí o Kubrick começou a produção do filme, porque ele falou que agora ele estava na época que conseguiria fazer os efeitos especiais que ele queria, só que ele acabou falecendo. Aí o Spielberg, como ele estava trocando ideias, ele falou, em homenagem ao Kubrick, eu vou fazer esse... Vou fazer esse filme. E cara, ali a gente tem uma das maiores e melhores atuações do gurizinho lá. Ah, o nome dele... Eu não lembro do nome. Mas cara, ele manda muito bem nesse papel. Pra mim, tipo, é o único papel que eu lembro dele bem. Ele não é o guri do Sexto Sentido também? Só que eu não acho que ele manda bem. Não, eu gosto dele no Sexto Sentido. Eu acho que ele manda bem. Mas cara, em inteligência artificial... Tu compra ele. Nossa senhora. Cara, tipo, já é um mundo fantasioso por causa dos robôs ali, toda a parte do futuro. Só que eu acho que o final ele acaba se perdendo um pouco com os alienígenas. É isso mesmo, tinha que ter alienígena. Não precisava, né? Esse finalzinho ele poderia dar uma mudada.
Porque é um filme muito bonito, cara. Ele te toca muito, sabe? Porque, eu vou dar uma... Aqui não é Quarto do Sofá, então a gente pode dar spoiler. Isso. É uma família que tem um gurizinho com câncer. Uhum. Então o gurizinho ali tá pra morrer. A ideia da família é fazer um robô com todas as feições do guri pra substituir, pegar o lugar do guri. Só que a mãe, logo no começo, acha bonito, porque é exatamente igual. O guri fala, mamãe, abraça, todo mundo chora. Só que depois ela vai vendo que não é o filho dela. Não é aquilo lá, tipo, não é o que ela imaginava. Só que ao mesmo tempo, o guri vai criando sentimentos pela mãe. Cara, esse filme é muito bom. Eles abandonando ele. Eu choro copiosamente toda vez. E ele chega naquele negócio meio Mad Max, a culpa do trovão lá, que tem a batalha dos robôs. Que é muito punk aquela parte. Nossa, esse filme ele é uma obra de arte muito grande mesmo. Não, ele manda muito bem. É muito, muito bom. A gente até imagina como seria com o Kubrick. Provavelmente ele ia ser muito mais pesado. Eu não digo em parte de drama, mas de tortura física mesmo. Assim. Pode ser, cara, pode ser. É que o Kubrick, pra mim, o Kubrick é o diretor mais versátil da história do cinema. Ele faz comédia, ele faz terror, ele faz drama, ele faz documentário, ele faz tudo. Ele fez 2001 Odisseia no Espaço e fez Laranja Mecânica. Ele é um diretor muito versátil, né? Ele era um diretor muito versátil. Talvez o maior diretor da história do cinema. Considerado por muitos diretores o maior diretor da história do cinema. Ele é referência pra todo mundo. Pro Spielberg também. E fica difícil imaginar. Porque o Spielberg fez um filme tão bem feito, tão bonito, que a gente não sente falta daquela coisa do tipo, mas se fosse o Kubrick ia ser melhor. E outra, o Spielberg conseguiu botar aquela fórmula dele, da fórmula família e criança. Ele conseguiu. E talvez o Kubrick não fosse colocar isso, ia deixar uma coisa mais pesada aqui. Talvez essa parte tão dramática não pegaria porque tu não teria emoção com... Não que eu não ia conseguir, mas... O Spielberg faz isso melhor, na minha opinião. O Spielberg, ele é o cara de fazer isso. Sim. Ele é o cara do cinema que faz isso, é o Spielberg. Sempre foi, desde sempre. Ele sempre conseguiu colocar, tanto que a gente já falou, filmes de terror do Spielberg, qualquer pessoa consegue assistir. Tubarão é filme de terror, exato. É Poltergeist, que é a produção dele. Poltergeist, não, cara, polêmica agora. Porque tá o Toby Hopper como diretor, que é o diretor do primeiro Massacre da Serra Elétrica. Só que dizem que ele tá lá só como nome, porque eles gravavam de noite. Ele fala que quem tava gravando era o Spielberg. Todo mundo fala. Cara, é um terror do Spielberg, que lá não é o Toby Hopper, porque o Toby Hopper é podre, aquele terror podre de olhar assim e ficar com nojo. E o Poltergeist é um terror é um soft terror. É um terror pra família. Tem uma cena que eu digo que o Toby Hopper dirigiu, que é a cena que o cara se olha no espelho e a cara dele começa a derreter. Aquilo ali é Toby Hopper. Mas o resto do filme não é. O resto é tudo... Mas é teoria da conspiração. Mas dizem que o Spielberg iria de noite e gravava um filme de noite. Mas vocês podem dizer aqui pra gente nos comentários se vocês acham que é teoria da conspiração ou não. Diz aí pra gente aqui nos comentários que a gente responde vocês lá. Então entra na lista ali dos 10 primeiros... Entre os 10 primeiros filmes, Poltergeist. Isso aí. É um filme Spielberg, pronto. É um filme Spielberg. Tá ali. O próximo, eu vou deixar pra te falar que eu tenho certeza que eu assisti esse filme. Minority Report. Eu não assisti esse filme. Porra, eu saí comigo. A gente não se preparou pra esse episódio, porque a gente tem muito filme que a gente não assistiu. Mas é que o Spielberg tem muito filme, cara. É muito difícil pegar a filmografia inteira dele. Ele tem quase 40 filmes. É muita coisa, cara. É muito filme de um diretor só. Mas assim, Minority Report, o que eu posso falar? É um filme onde as pessoas conseguem prever crimes que irão acontecer. E elas têm que fazer coisas pra esse crime não acontecer. É tipo um efeito borboleta. Exatamente. Só que daí tu tem que cuidar das ações que tu vai ter, porque pode ser que altere muito o futuro. Vai influenciar as tuas decisões no futuro. Acho que o Predestinado é assim também. Isso. Tem uma pegada meio dessa, assim. Eu já ouvi falar de Minority Report, mas nunca assisti Minority Report. E é com o Tom Cruise, né? É com o Tom Cruise. É com o Tom Cruise. E, é ruim não falar de um filme assim, porque ele é um filme muito falado e muito bem conceituado, assim, do Spielberg. Só que, cara, é muita coisa que tem do Spielberg. E eu vou falar uma frase forte agora. Porque fazendo pesquisa eu vi que tem gente que considera como a melhor ficção científica dos anos 2000. Ai, caralho. Não sei. Eu não vou falar, não é a minha opinião. É o que eu vi o pessoal falando quando eu tava pesquisando sobre os filmes do Spielberg. Então, cara. Então tá aí mais uma falha do meu, uma referência. Eu não ter assistido esse filme.
Mas vai pra listinha também aí, ó. É o terceiro filme que vai pra listinha que a gente não Acabou assistiu. o episódio do Quarto do Sofá. Acabou, a gente já deu várias indicações do Quarto Sofá. Mas eu vou botar na lista também pra assistir, cara, porque Spielberg é Spielberg, né? Então sempre vale a pena. Por mais que o filme do Spielberg não seja tão bem falado, digamos assim, a gente pode parar e assistir. Fez dinheiro, fez 350 milhões de dólares. Nossa senhora, É dinheiro. É bastante. Viu o custo de produção dele, mas sei lá, deve ter se pagado. Spielberg geralmente se paga, né? Ninguém contrata ele imaginando perder dinheiro. Não, e só o fato de ser um filme produzido pelos Eu ia falar, tem filme que não é nem dele, mas tem produzido por Steven Spielberg, chama público. Chama público, vai dar gente no cinema. Quem é que dirigiu? Não interessa, a produção é do Spielberg. Agora, o próximo filme, de novo, a gente volta pro autor que tu não curte. Mas esse filme eu gosto. É muito bom, que é Prenda-me se for capaz. Esse filme eu gosto. Leonardo DiCaprio mandando bem pra caralho na atuação aqui. Muito. Tu quer que eu falar sobre o que é o filme ou eu posso Muito falar? bem. Pode falar. O filme, então, é um guri, ele deve ter o quê? Seus 22, 23 anos? Cara, é bem por aí. É bem novinho. Que é um baita de um mentiroso. Ele sabe enganar as pessoas, ele fala que ele é um piloto de avião. O cara nunca fez curso. Não. E o pior é que ele entra no avião, como se fosse o piloto. Cara, é muito bom. E aí, claro, o pessoal vai começando a estudar ele, vai começando a achar suspeita de todas as coisas que eles fazem. E o Tom Hanks é um policial que vai seguindo ele. Cara, esse filme é um dos maiores filmes de tipo caça de gato e rato, que eles chamam. Exatamente. É total. Esse filme é uma obra-prima sobre isso, cara. Ele é muito bom, esse filme. Eu tenho a cena favorita do filme, que é quando o Tom Hanks chega no apartamento do DiCaprio, eu esqueci o nome do personagem dele, e ele fala, parado, ele tá com a arma. O Leonardo DiCaprio está caminhando sério, cara, ele não fica apavorado. Ele fala, se tu chegasse uns 5 minutos atrás, a prisão ia ser tua. O Tom Hanks fica parado, como assim? Ele fala, porque eu sou um agente da FBI. Sabe qual é o nome que ele usa? Meu nome é Allen. Barry Allen. Verdade, cara. Porque ele é fã do Flash. Verdade, tinha esquecido. E ele tem um senhorzinho que tava sendo carregado dentro de um carro, que eu não lembro quem é o senhor. É um senhorzinho ali do conjunto habitacional onde ele tá vivendo, e o senhorzinho é cego. Verdade. E aí, tipo, o senhorzinho tá sendo levado porque ele antes chega nos ajudantes do Tom Hanks e fala, vocês podem levar ele pra tal lugar e tal, ele não enxerga, alguma coisa assim. E aí os policiais estão levando o velhinho assim. Quando ele abre a janela, o Tom Hanks vê um policial colocando o senhor dentro do carro. Cara, é muito bom. Muito bom. Esse filme é genial. E ele sai, cara, tipo, ele era pra ter sido preso ali e sai. É aí que eu lembrei, porque quando o Tom Hanks pergunta, vocês conhecem o Barry Allen? Joga um quadrinho, né? Joga um quadrinho. Ele vai no restaurante, ele tá falando com um nerdão, né? Ele tá no restaurante, ele tá escrevendo Barry Allen, ele fala, você curte Flash também? Alguma coisa assim. Cara, é muito bom. Esse filme tem uma das melhores atuações do DiCaprio pra mim. Ele manda muito bem nesse papel de ser um cara que engana todo mundo. Ele é baseado nas histórias que um cara golpista da vida real contava. Né? Não é uma história real em si. A gente tem um caso parecido aqui no Brasil. E tinha um cara que ele falava que ele era filho de um dono de uma companhia de aviação, ele voava de graça. Tem até documentário dele na Netflix. Ele participava de festas só com gente rica. Cara, ele viajava de graça, ele foi viajar de primeira classe, assim. Tu não sabe de novo. Meu Deus, cara. Não ele participava de festa de atores da Globo, de jogadores de futebol. Nossa. Cara, ele viveu como se fosse um bilionário, só que ele era um pobretão, só que sabia mentir. Ele era golpistão, assim, Tem documentário dele na Netflix, eu não lembro o nome agora. Mas a gente tem um caso parecido no Brasil. Olha, cara, isso eu não sabia, mano. Isso eu não sabia. E esse filme é muito legal justamente porque Spielberg, né? Então ele vai tratar de assuntos que não são só ele estar dando golpes e fugindo. Tem toda a questão da relação dele com o pai, com a mãe, do porquê que ele faz essas coisas. Tem um lance de ele não ter uma figura paterna na vida dele, porque o pai dele, ele aprende os golpes com o pai dele. E o pai dele é ausente, tipo, né? Ele não liga muito. E o DiCaprio, quando ele descobre que é esse detetive que está procurando ele meio que cria uma relação de pai e filho com esse detetive, sabe? Tanto que tem a cena que ele liga no Natal pro detetive e o detetive tá tentando investigar ele também e ele tá sozinho
e meio que, no Natal a única pessoa que ele tem pra ligar é o detetive que tá Vou caçando fazer ele. as pazes pelo menos hoje. Cara, é muito bom, cara. Esse filme é muito bom, ele vale a pena. Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que eu já recomendei ele em alguma quarta do sofá. Lá no Spotify tem. Verdade, cara, bem no comecinho. Bem no começo. Um dos primeiros quartas do sofá que a gente fez, eu indiquei esse filme. Ele é um filme muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. E tem o Tom Hanks, que muita gente gosta, eu não gosto. Mas eu acho um baita filme junto com ele. A atuação dele tá boa nesse filme também. Pô, o Tom Hanks ganhou 2 Oscars seguidos. Mas é que aí não dá, né, cara? É sempre o mesmo papel. Aí me incomoda um pouco o fato do Tom Hanks atuar sempre no mesmo papel. Ele manda bem, eu curto ele. Aí não vai. Eu só não gosto dele no filme do Elvis, mas de resto eu curto. Nossa, o filme do Elvis tá terrível. Terrível, velho. Terrível. Mas, cara, esse filme é um filmaço. Vale a pena demais assistir ele. Muito por todas essas nuances que ele tem. Sim. Ele não é só um filme de policial procurando um golpista. Ele tem toda... Tem toda a relação dos dois, né? Tem toda a relação dos dois. E é uma das melhores atuações do DiCaprio, cara. É que o DiCaprio, ele é um absurdo. Pra mim, da geração dele, é o melhor. Ele é o melhor. É muito triste que ele só tenha um Oscar na carreira. Porque ele tem muitas atuações de Oscar que ele não ganhou. Outro ator que eu acho muito triste só tem um é o Brad Pitt. O Brad Pitt ter só um Oscar também é bem... Porque o Brad Pitt, ele também tem esse lance de a galera menosprezar ele porque, ele é um rostinho bonito. Mas ele é muito bom ator. Os dois são muito bom ator. E finalmente a gente teve um filme com os dois atuando bem pra caralho, juntos, Era Uma Vez em Hollywood. Era Uma Vez em Hollywood. Se vocês quiserem saber mais sobre Era Uma Vez em Hollywood, tá lá no Dissecando Diretores do Quentin Tarantino. A gente falou muito sobre esse filme, porque é um dos filmes que a gente mais gosta do Tarantino. E tem a atuação justamente dos dois, eles interagindo juntos, eles criam uma relação de amizade. Aquilo que a gente falou da química Harrison Ford e Sean Connery, tem muito em Brad Pitt e DiCaprio no Era Uma Vez em Hollywood. Eu gosto bastante da atuação dos dois lá. Então, nesse episódio, a gente falou do 11º e 20º filme. A gente saiu lá de 89, foi até 2002. A gente cobriu uma grande área de tempo. Assim. Não vou dar um prazo, mas logo a gente vai ter uma parte 3 para falar de 2002 até 2025. E tem bastante produção. Tem algumas bem controversas, inclusive. Tem uma coisa que a gente poderia fazer, né? A gente termina de falar dos filmes dele e faz uma parte falando das produções. Os filmes que ele produziu. Pode. Talvez nesse último episódio agora que a gente vai falar das produções dele de 2002 até 2025, a gente pode entrar um pouco nesse aspecto de produções dele, que não são filmes necessariamente que ele dirigiu, mas ele era o produtor. Então, dá uma opinião. O produtor geralmente é o cara que bota dinheiro pra fazer um filme, né? Mas quando o produtor é um cara Spielberg, ele vai dar uns pitacos, sabe? Ele vai chegar no diretor e dizer, por que tu não faz isso aqui? Por que tu não usa esse ângulo de câmera? Por que tu não faz isso? Sabe? Ele vai dando umas dicas. Sim. Tanto que a gente vai falar muito sobre De Volta pro Futuro, que tem muito dedo dele ali. Então tem muita coisa ali que é do Spielberg colocar. E não é dirigido por ele. Sim. Mas é produzido por ele. Ele é tanto indicações dele, tanto toque dele, que acaba parecendo que é um filme dele. Parece muito que é um filme dele. Na real, eu não sei se ele é produtor do filme. Sim. Mas eu sei que ele ajudava muito na questão da direção. Ele era um consultor, isso eu tenho certeza que ele era. E na parte 3, então, falaremos sobre os filmes e falaremos sobre as produções, então, também do Spielberg, né? A gente vai ficando por aqui, então, essa semana, Nico? Vamos ficando por aqui. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, vão lá escutar nosso episódio sobre o Nolan, sobre o Tarantino, que tá muito top. A primeira parte também sobre o Spielberg, que tá muito boa. Tá muito legal. Então vão lá, tanto no YouTube quanto no Spotify. Infelizmente, os 2 primeiros a gente não tava em vídeo ainda. Não. Quem sabe daqui a uns 5 anos a gente faz um revival sobre Tarantino e Nolan em vídeo. E tudo isso vai depender de você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com todos os seus amigos e com seus inimigos, por que não, né? Compartilha com todo mundo. Aí, assim, se tu não gostou, compartilha com quem tu não gosta. Se tu gostou, compartilha com quem tu gosta. Mas sempre deixa o likezinho ali, que sempre ajuda a gente a crescer o canal. Eu quero ver o número de curtidas no YouTube, no Spotify e no Insta crescendo também. Eu também. Isso aí porque senão a gente já falou antes, o Nico vai contratar robô
pra seguir a gente se vocês não seguirem. Então fica aí a dica pra vocês. Sigam a gente aqui nas redes sociais. A gente vai ficando por aqui com a parte 2 do Dissecando Diretores do Spielberg. E em breve teremos a parte 3, mas comentem aqui pra gente o que vocês acharam dos filmes do Spielberg, qual o filme favorito desses que a gente falou pra vocês. E comentem se vocês querem de outros diretores também. A nossa ideia é abranger um número muito grande de diretores. A gente tem uma listinha na cabeça mais ou menos do que fazer, mas a gente quer escutar vocês, saber quais os diretores que vocês querem que a gente faça. Um deles foi falado nesse episódio, inclusive. É verdade, vai ter. Vai ter. Galera, um beijo, um abraço e fiquem bem.